Então, boa tarde a todos e a todas que nos prestigiam nesse segundo workshop de acessibilidade nos PPCs. Então, inicialmente, já agradecemos a todos e todas pela participação. E passamos nesse momento, então, a palavra ao nosso pró-reitor de graduação, professor César Cristal, para que faça a sua saudação. Olá, boa tarde a todos que estão aí acompanhando. Primeiramente, gostaria de parabenizar a equipe, né, por este workshop. Parabenizo também, faço duas boas-vindas a Daniele Schmidt, que fará a apresentação. E eu só vou deixar um comentário aqui de reflexão para vocês, né? Eu sou da área da licenciatura, então eu sempre, durante a minha trajetória, embora eu seja um professor, digamos assim, eu me moldo nos quadros tradicionais, um professor tradicional, mas eu sempre penso sobre, né, a evolução da tecnologia e a evolução do ensino, né, como é que o ensino se dá em sala de aula, né, e a gente, na prática, a gente segue, né, o modelo tradicional, né? Então, eu sempre fico refletindo em relação a essa questão do ensino, né? As coisas vão mudando, os alunos também mudam, né? Tudo muda, né? A acessibilidade também, tudo muda e a educação, né? Continua da forma tradicional, com algumas melhorias, né? Enfim, só vou contar um caso bem rapidinho aqui, né? Eu conheço uma pessoa que é cega, né? E que, de vez em quando, eu vejo mensagens dele no Facebook. E aí eu sempre, né, pensei que, alguém escreve para ele, né? Aí tá. Aí um dia eu estava na rua e vi essa pessoa na parada do ônibus com o celular e navegando no celular. E aí eu fiquei intrigado, né? Como é que ele está navegando no celular se ele não enxerga, né? E aí eu fiquei com aquela dúvida, até conversei com colegas, perguntei para as pessoas, sabe como é que funciona? Eu fiquei bem intrigado com aquilo, né? Então, vejam, né, o celular já tem acessibilidade, né? Tudo, as questões tecnológicas com acessibilidade, e agora, né, nós temos que, a educação, né, nós temos que correr atrás, né, porque a acessibilidade está aí, é para todos, né, isso aí está bem claro, as empresas, né, trabalham nesse sentido, né, então, por isso eu deixo essa reflexão aí, né, para que a nossa universidade seja, né, cada vez mais inclusiva, né, e que a gente, né, tenhamos como exemplo, né, as tecnologias, né, que sempre são pensadas em relação à acessibilidade. Então, deixo esse caos aí para reflexão e desejo a vocês um bom evento, tá? Obrigado. Obrigada, professor César, por prestigiar essa ação aqui conosco. Então, inicialmente, assim, como é um workshop, eu vou ser bem breve, né? Eu vou contextualizar um pouco essa ação. Então, como nós já dissemos, esse é o segundo workshop de acessibilidade nos PPCs, e ele vem a complementar, qualificar as orientações que nós enviamos via ofício circular. Então, conforme a Dani está mostrando, dentre as informações do ofício circular, nós informamos que temos no menu à esquerda da página do Núcleo de PPCs uma aba Inclusão e Acessibilidade, onde vocês podem encontrar diversos materiais que vão auxiliá-los nesse processo de adequação dos documentos às condições de acessibilidade. Também informamos no ofício circular, que nós vamos colocar no chat o número do processo, que temos no canal da Prograde uma playlist com várias ações desenvolvidas ali pela Dani, né, que tem protagonizado esse processo, e com a colaboração da tradutora e intérprete de Libras, a Roberta Messa. Então, tem um material muito, muito rico, né, no canal da Prograde. E, então,
estamos nesse segundo workshop, justamente porque houve demanda, né? E se for necessário, teremos o terceiro, enfim, porque nós temos também, né, no horizonte, uma iniciativa do PDI, que é de garantir condições de acessibilidade nos PPCs, não só nos PPCs, mas também em outros documentos institucionais. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Tá? Então, posteriormente, estaremos emitindo o certificado de participação, as gurias vão colocar no chat o registro, o link para registro de participação. Agradeço também a equipe, né, do núcleo de PPCs, a Dani, a Nath, a Verônica, também a Débora e o Otávio, da divisão de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação, que estão aqui, pela colaboração para que essa ação acontecesse. E, é claro, a todos e todas vocês. Eu passo a palavra, então, a Dani. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Daniele, sou pedagoga da Prograde, trabalho no núcleo de PPCs, e desde 2016 e 2017 eu venho trabalhando com essa temática da acessibilidade em documentos digitais. E como produto do mestrado eu desenvolvi manuais para tornar documentos tanto criados no Word quanto no Writer acessíveis. Então, agora, né, como já foi falado também, nós temos a meta do PDI, né, de PPCs acessíveis. Então, nós já estamos com o nosso template acessível, né, que alguns perguntaram no workshop passado. O template ele está acessível. Mas vocês têm autonomia para inserir informações, inserir títulos, né, inserir imagens, né, muitos inserem gráficos, outras tabelas, não só as que já existem no template. Então, nós precisamos deixar acessíveis esses conteúdos que vocês vão inserir no PPC, além do que já está ali. Então, por isso, eu vou mostrar para vocês algumas orientações. A Rita já falou aqui no nosso site, né, do núcleo de PPC. Tem a aba de inclusão e acessibilidade, onde vocês vão encontrar esses materiais, o resumo das orientações, né, que em uma página ela está resumida, mas tem os manuais, que aí com 80 páginas, onde explica passo a passo cada uma dessas orientações, como executá-las nos dois programas, no Writer e no Word. Então, depende de qual vocês utilizam, vocês vão ter essas opções. Além de vídeos, né, onde tem uma playlist com 23 vídeos, com cada uma das orientações, né, com vídeos curtos, mostrando o porquê utilizar aquela orientação e como utilizar, mostrando na prática como utilizar. Então, agora eu não vou focar tanto, né, nisso, porque a gente tem todo esse material, e aí eu vou focar nas dúvidas que vocês tiverem, né, vou mostrar as orientações, e aí vamos ver que dúvidas que vocês têm pontuais, de repente, ele que já está revisando os PPCs, para eu mostrar na prática como fazer, né, como tornar acessível. Então, deixa eu voltar aqui. Então, ali vocês puderam ver todos os vídeos que tem disponíveis, e esses vídeos vocês encontram aqui no site do NPPC. Também tem outros vídeos, tem vídeos mostrando como fazer no Word e no Writer, tá? E também os manuais dos dois. Tem uma apresentação, também deixamos liberado o acesso aos 4 cursos que já foram ministrados sobre a temática, com todos os materiais do curso e atividades que foram realizadas. Tem aqui o vídeo do primeiro workshop, que foi realizado dia 28 de janeiro. Nós temos ainda em vigência até esse mês bolsistas em cada campus, que são responsáveis por apoiar os professores na produção de materiais acessíveis. E nós colocamos eles à disposição e avisamos também eles que vocês poderiam solicitar ajuda para a formatação ou conferência, né, da acessibilidade do PPC.
Também disponibilizamos outros materiais complementares e ferramentas que apoiam essa utilização e a produção de recursos acessíveis. Vamos, então, às orientações, e aí eu vou ir no resumo das orientações e vou ir mostrando no PPC como já foi feita ou como fazer, tá? Então, uma das orientações de acessibilidade é quanto às fontes, né? Tentar utilizar fontes sem serifa, né? Que é sem aquelas hastes nas pontas, fontes mais limpas, e também um tamanho maior ou igual a 12. Esse não é tanto o problema da questão dos PPCs, tá? Porque a gente já utiliza o tamanho 12, né, para os PPCs, e no nosso template ele já está na fonte Arial, que é uma fonte sem serifa. Então, essas orientações também se aplicam a outros programas, né, como apresentação, como planilha, e aí tem as suas especificidades, mas essa não é uma questão que vá nos atrapalhar, né? O PPC já está formatado com essa fonte, com esse tamanho. Antes disso também, eu vou mostrar para vocês que essas orientações não surgiram, né, do nada, assim. Elas fazem parte das diretrizes WCAG e das recomendações EMAG, que são diretrizes de orientações para acessibilidade de conteúdos web. Tá? Então, existem essas, a WCAG são diretrizes internacionais e o EMAG são recomendações nacionais que foram baseadas no WCAG. Então, no meu estudo, eu desenvolvi uma comparação entre as diretrizes e recomendações de cada uma dessas diretrizes e criei uma adaptação para que a gente aplicasse essas orientações em editores de texto. Tá? Então, só mostrando para vocês que foi esse o estudo que foi feito e a partir daí a criação dos manuais, além da dissertação, é claro. Vou voltar ali. Aqui. Tá? Então, uma outra orientação da acessibilidade é quanto à cor. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, quando surgir a dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Não precisa esperar eu falar tudo, porque daí já surge a dúvida, eu já posso mostrar no PPC se já foi implementado, como foi, ou se vocês querem saber como fazer, eu já mostro, tá? Quanto à cor, também não é um problema aqui para os PPCs, né? Porque a gente utiliza a fonte preta no fundo branco, então tem que ter essa relação de contraste. É um problema a questão da cor e contraste quando a gente cria slides, né? Para as nossas aulas, por exemplo. Aí a gente tem que ter esse cuidado, né? De ter um bom contraste e de não utilizar também a cor como única forma de transmitir o significado. Né? Por exemplo, eu quero dizer, eu vou colocar lá, em vermelho estão os alunos reprovados, tá? Mas é a pessoa que não enxerga a cor vermelha, né? Como é que ela vai saber o que está reprovado ou não? Então, a indicação é que coloque entre parênteses, além da cor, pode usar cor, em vermelho, reprovado, mas entre parênteses, digite reprovado. Que quem está utilizando o leitor de tela vai escutar reprovado, entre parênteses, vai escutar o nome da pessoa e entre parênteses reprovado. Isso vai auxiliar o entendimento. O alinhamento, né? O alinhamento indicado para acessibilidade é o alinhamento esquerdo, para a questão do... Dani. Oi. O Júlio perguntou se é possível aumentar o zoom do arquivo que está sendo apresentado. Sim. Nós já vamos passar a lista de presença, tá, pessoal? Assim ficou bom? Melhorou, Dani, ele falou. Tá. E aí a gente vai ter que ter um equilíbrio, né? Entre as normas da ABNT e as recomendações de acessibilidade, né? Porque nas nossas normas o alinhamento, né, para documentos acadêmicos é o justificado. Né? Então, em documentos que seja possível a gente utilizar o alinhamento esquerdo, nós vamos utilizar, tá? Principalmente esses documentos assim que a gente usa para dar aula, né? O PPC nós estamos deixando ele justificado
seguindo as normas da ABNT, tá? Mas sempre que der, a gente pode utilizar o alinhamento à esquerda. O espaçamento entre linhas, tá? Usar no mínimo 1,5. Também, por padrão, a gente já utiliza, apenas nas citações a gente utiliza espaçamento simples. E nos nossos materiais didáticos, então, tentar utilizar também o espaçamento no mínimo 1,5 para dar essa distância entre as linhas e facilitar a leitura, porque tem dificuldade de visão. E o espaçamento entre parágrafos, né, também colocar 6 pontos, 12 pontos, aí vocês verifiquem, mas não deixem espaçamento 0, né? Sempre que der para dar um espaço entre os parágrafos também, sem precisar dar o espaço do enter, mas configurar mesmo o espaçamento de parágrafo. Para tentar também evitar deixar linhas em branco, porque deixar linhas em branco também é um problema. Além do Word, por exemplo, que tem a verificação de acessibilidade, ele identificar que é um erro de acessibilidade ter mais de 4 linhas em branco, e aí a gente tem que corrigir, né? A pessoa que está escutando o documento, né, que não enxerga e escuta pelo leitor de tela, ela vai escutar em branco, em branco, em branco, e ela pode pensar que o documento terminou. Então, não deixar muitas linhas em brancos, 1, 2, né? E a partir de 4 ele já sinaliza erro de acessibilidade. Utilizar lista com marcadores ou lista numerada quando forem fazer uma relação de itens que têm relação, né? Que são relacionados. Não colocar hífen ou asterisco e aí depois espaço. Às vezes ele transforma, né? Tem o recurso automático. Mas procurar utilizar marcadores quando for necessário, porque o leitor também identifica para a pessoa que é uma lista, tá? Que vai entrar numa lista e aí a pessoa vai entender que é uma lista de itens que se relacionam. Senão ela vai ler aquelas palavras soltas e a pessoa pode não entender que está relacionado àquele título, por exemplo. Também a questão dos estilos para formatar títulos, tá? A questão de hierarquia. Esse aqui também é bem importante, né? Isso a gente já faz nos nossos documentos acadêmicos, né? Quando nós temos um título primário, secundário, terciário. Então, aqui eu vou abrir o template, por exemplo. O template ele já está formatado com estilos, em todos os títulos que nós já colocamos neles, mas muitos dos PPCs, o pessoal altera ou insere outros títulos. Então, o que a gente tem que fazer? Tá, então, aqui nós temos um título primário, né, um título principal dentro do PPC. Os estilos dentro do Word, os estilos estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui também. Então, para quem não enxerga todos os estilos, às vezes os estilos não aparecem todos aqui, então nós vamos no cantinho desse grupo, e aí ele vai abrir esse menu aqui, à direita, e vocês têm que encontrar os estilos, título 1, 2, 3, 4. Para cada seção, vocês vão definir um deles. Então, nesse caso, já está marcado, ó, título 1, se eu selecionar esse outro aqui, já está marcado o título 2, e se não estivesse, nós iríamos clicar ali. E é importante definir essa hierarquia, porque a pessoa também que vai escutar o PPC pelo leitor de tela, quando chegar ali, vai dizer para ela, título de nível 1, contextualização. Depois, título de nível 2, contextualização da Unipampa. Então, e se a gente não define estilo, simplesmente coloca ali negrito, tamanho 12, né? Só aplica a formatação, vai ficar como se fosse um texto contínuo, tá? Então, é muito importante a gente fazer essa estrutura aqui, definir essa formatação de estilo. Além disso, para fazer sumário automático, obrigatoriamente a gente tem que aplicar estilo, porque o sumário automático só vai puxar automaticamente os títulos que estão formatados com estilos, tá? Então, tem essa outra importância também, que para fazer o sumário, que também é uma questão de acessibilidade, né, ter o sumário,
e também é uma questão acadêmica, então nós aplicarmos esses estilos. E no LibreOffice, nós temos também os estilos, deixa eu aumentar o zoom aqui também. Tá, então aqui o Writer está aberto também, o mesmo PPC, só que em outra página. Aqui, por exemplo, eu tenho um título de nível 2, ele tem 2 números, tá? E lá está marcado título 2, já está formatado. Agora aqui, ó, eu inseri, para fazer como exemplo para vocês, eu inseri um título depois do 1.2, que é o que muitas vezes acontece nos PPCs, vocês vão inserir título secundário, primários, secundários, terciários, e assim por diante. E aí vocês vão inserir e vão ter que formatar. É isso aqui que vocês vão ter que fazer, é o que eu vou mostrar agora, tá? Inserir o título, colocou o texto abaixo, mas vocês vão selecionar o título. Aqui, se for no Writer, né? Vocês vão vir aqui no canto e vão marcar qual é o nível desse título. Esse aqui é nível 3, né? 1.2.1 é nível 3. Então, agora ele está formatado, só que ele não foi lá para o sumário. Aí vocês vão ter que atualizar o sumário, porque o sumário já foi colocado automaticamente também lá no template. Vocês não vão precisar inserir sumário novamente, só vão precisar atualizar o sumário. Tá? Nesse caso aqui, se vocês utilizam o LibreOffice Writer, vamos ver lá, aqui. Lá eu inseri o título depois do 1.2, né? Vou clicar com o botão direito, atualizar índice. No LibreOffice se chama índice, no Word se chama sumário. Olha só, atualizei o índice e já veio aquele título para cá. Tá? Então, a questão de estilos é isso aí. E essa formatação que vão ter que aplicar se inserirem títulos no documento. E se fosse aqui no Word, vocês iriam selecionar aquele título inserido e procurar aqui título 2 ou título 3. Essa parte deu para entender? Porque isso é uma das coisas bem recorrentes assim, que acontecem quando mandam o PPC para a gente analisar. Às vezes vocês incluem o título durante o texto, né, no meio do texto, mas esquecem de atualizar o sumário ou não inserem lá no sumário. Passando adiante também a questão de margens. Beatriz, pode falar? Bom, eu estou vindo pela primeira vez, tá? Sim. Eu sou coordenadora acadêmica de São Gabriel. Seguinte, no caso agora, então, todos os PPCs, eles estão arrumando para a questão da extensão, né? Isso. Então, nós vamos atualizar todos os PPCs. Aí a gente já faz nessa versão aqui, que aí fica tudo pronto. Já está disponível na página do NPPC ali, o template. Ele já está formatado com essas orientações de acessibilidade. Tá. E aí vocês vão ter que cuidar se inserirem títulos, se inserirem imagens. Aí eu vou mostrar agora como descrever a imagem, né? Onde tem essa opção. Uhum. E a questão de tabelas. Essas 3 coisas que mais a gente vai ter que cuidar. Certo, é que eu já passei para eles, porque tem um dos cursos que está quase pronto, então a gente já vê depois para eles passarem para dentro desse template. Isso. Talvez já deixar prontinho, né? Tem que ver, talvez até esteja, só confere se não é o mesmo. Ah, mas já estão fazendo há mais tempo, não sei. Tá. Mas eu vejo isso aí. Isso. Tá, eu já passei para eles a respeito disso aí, vão dar uma olhada. Tá bom. Tá bem. Certo, obrigadão. Mais alguma pergunta? A Letícia Grinde, aqui nós usamos o LaTeX, então é tudo diferente. Sim. Até, Letícia, a gente estava conversando com o João Pablo, eu passei essas orientações para ele, e ele disse que vai ver como aplicar elas no LaTeX. Eu não sei se é LaTeX ou LaTeX. Isso, pronuncia LaTeX. LaTeX. Ai, desculpa, então, gente, é porque eu não sei nada disso. Ele já, eu sei que ele já tinha feito um modelinho para gente, né? Eu não sei se ele vai só ajustar para encaixar, né, nessas novas diretrizes. Eu acho que em janeiro eu passei para ele já bem esse resumo aqui. Então ele disse assim que a maioria das coisas já dá para fazer no LaTeX,
né? Por exemplo, vocês já estruturam os níveis de cabeçalho nos títulos, né? Já tem essa estrutura e é mais programação dentro do LaTeX, né? Isso, aham. Aí, então, quando tem marcadores, vai usar marcador, se for usar, mas a questão dos títulos, né? Que é isso que eu mostrei agora, dos estilos, ele disse que já tem. Aí vai ver a questão de descrição da imagem, que ele ia ver se dá para fazer da maneira que eu vou mostrar aqui, que é no texto alternativo, ou ele vai colocar a descrição das imagens logo abaixo delas, que também é uma outra opção, né? Descrever a imagem abaixo. Mas a gente tem que ter a descrição das imagens, descrição das tabelas, e ele ia ver também a questão dentro do programa, a questão das tabelas, né? De definir o cabeçalho na primeira linha, que é outra orientação também. Mas a gente não tem orientações, aqui eu fiz para os editores de texto só o Word e o Writer. As orientações são as mesmas para todos os programas, só tem que ver quem utiliza esses programas específicos, onde achar esses recursos para implementar, né? Tá bem, muito obrigada, viu, Daniela? Tá, beleza. A Flávia comentou que o modelo da Alegrete já está de acordo. Ótimo. Tá bem, então. Mais alguma pergunta? Dani. Pode falar, Carlos. A minha pergunta, bom, eu estou acompanhando bem aqui a explicação, está ótimo. Também eu quero já, desde agora, já dizer para a Rita, Daniele, que está acompanhando o nosso, aqui no Letras Espanhol de Jaguarão, né, para o reconhecimento do curso, né, a questão dos formulários, né, eu quero agradecer o trabalho de vocês, é muito, muito receptivo e muito, né, também da forma que estão nos passando as orientações, está muito bom isso. Mas o que eu estou acompanhando hoje aqui é o seguinte, essa questão de formatar o PPC, acho que seria importante que tivesse algum técnico no campus que fosse instrumentalizado para isso. Porque, olha, essa é uma tarefa que vai nos demandar para nós, professores, coordenadores de curso. Olha, a gente tem 1001 atribuições e essa é uma parte de formatação, é um trabalho técnico. Eu acho que seria conveniente esse trabalho ser realizado por um técnico, uma pessoa especializada para isso, né? Eu não vejo sim que a gente tenha tempo para estar trabalhando nesse tipo de atividade, mas eu agradeço toda a explicação, estou acompanhando bem aqui, está muito bem ilustrado. Muito obrigado. O ideal é que nós tivéssemos um setor específico, né, de inclusão, já tem o Nina, né, mas que tivessem mais servidores, né, e que alguns fossem responsáveis por auxiliar nesse apoio, né, nós temos as chamadas internas de bolsistas que auxiliam nesse apoio aos docentes desde o ano passado, para tornar acessível esses materiais, e agora a gente colocou à disposição também para tornar acessível os PPCs, né, então tem os bolsistas nos campos. Infelizmente a chamada ela está encerrando agora em março, mas já tem uma possibilidade já de abrir agora nos próximos meses, né, numa nova chamada interna. Então, vocês terão à disposição um bolsista por campus, no mínimo, para tornar os documentos e materiais didáticos acessíveis. E quando chega os PPCs para nós, a gente está retornando com os comentários, né, e dizendo pontualmente onde que tem que melhorar, né, a acessibilidade se é colocar a primeira linha da tabela como cabeçalho, se é descrever a imagem. Então, a gente está detalhando e colocou todas as orientações ali no site também. Eu sei que para professor, coordenador que está trabalhando nisso já tem bastante atribuição, né? Mas a gente vai ter que, todos os servidores, técnicos, professores, né, docentes, a gente vai ter que começar e partir de nós, né, e a gente está começando a tentar disseminar essas orientações para que todos os arquivos, e não só PPC, todos os arquivos que a gente vai produzir dentro da universidade, eles sejam acessíveis, né, e principalmente nos sites também, as páginas dos cursos,
também ali na nossa página do NPPC tem orientação de como tornar os conteúdos do site acessível, que segue essa mesma orientação, só que aí eu mostro no print das telas como tornar o título acessível lá dentro da página da Prograde, por exemplo, né? Foi um exemplo dado. Então, claro que a gente tem bastante atribuição, mas quando a gente, sempre que for produzir um arquivo, tentar aplicar o mínimo, né, dessas orientações, o que der para aplicar, a gente tentar implementar nesses arquivos que a gente vai disponibilizar para os alunos ou para a comunidade, né? Obrigada pelas contribuições. Não sei se não tiver outra pergunta, eu continuo aqui, que provavelmente nas próximas orientações pode surgir alguma dúvida. Então, a questão de marcadores, né, eu já falei, então, sempre que for uma lista relacionada, tentar usar marcadores. O estilo para formatar títulos também foi o que eu mostrei, tanto no Word quanto no Writer. Então, definir título 1, título 2, título 13 e assim por diante. A questão das margens. Também, o mínimo, usar 2 centímetros de cada lado, para que na linha do documento fique no máximo 80 caracteres. Isso diz lá naquelas diretrizes que eu estudei, e aí eu transformei para cá, tá? Mas a gente já faz isso, né? A gente já usa as normas com 2,5 de margem. Então, isso também não é uma questão de se preocupar dentro do PPC. Quebra de página e quebra manual. Então, é quando a gente está fazendo aqui também já está com quebras, tá? O nosso PPC. Então, depois da capa, tá? Para eu não colocar... Aqui não é problema, porque aqui mês e ano termina na última linha. Mas, por exemplo, se na minha capa terminasse aqui e eu quero passar para outra página, eu não vou encher de Enter, tá? Eu vou inserir uma quebra. Porque aí ele não vai ficar cheio de Enter, isso não vai causar para a pessoa que está escutando que terminou o documento, porque ela vai escutar 10 vezes em branco, e aí já vai passar para outra página. Quando eu dou quebra, ele já vai passar para outra página. E aí existe a diferença de quebra de seção e quebra de página. E aí as quebras aqui no Word, nós achamos em layout da página, quebras. Tá? Então, quebra de próxima página, nós vamos utilizar quando a gente quer mudar a formatação de uma página para outra. Por exemplo, eu estou nessa aqui, eu quero ela na vertical, e a próxima eu quero na horizontal. Então, eu vou dar uma quebra de seção, porque eu vou fazer páginas diferentes. Ou eu quero sem numeração na primeira e quero com numeração na próxima. Nesse caso aqui, eu quero a numeração só a partir lá da contextualização. Então, eu vou ir dando quebra de próxima página, foi o que a gente fez, quebra de próxima página, até chegar no sumário. Depois do sumário, eu dei quebra de página. Porque aí eu consegui excluir o número das páginas do início do documento e deixar a numeração inicial lá na contextualização. Então, essa é outra questão de formatação também, mas a quebra é importante para não deixar linhas em branco. O PPC já está formatado com essas quebras, tá? Aqui no início. Então, também não precisa se preocupar com essa formatação agora. Peraí que travou aqui. Aqui. Agora, a questão de tabelas. Tabela, a gente tem já os modelos lá dentro do PPC, mas alguns cursos inserem outras tabelas, né? E o que a gente tem que cuidar? Nas tabelas que nós já colocamos lá, elas já estão formatadas. Mas na que vocês inserirem, ou as que vocês já estão nos mandando sem a formatação, né? Que não estava no template, nós temos que cuidar o seguinte. Deixa eu ver aqui, vamos achar uma tabela. Aqui dentro do template, lista de tabelas. Tá, aqui eu acho que essa tabela eu até inseri, ela não faz parte do template. Eu inseri para mostrar para vocês como formatar a tabela, tá? E já que eu estou aqui, já vou mostrar para vocês que no Word
nós temos aqui, indo em arquivo, verificando se há problemas, verificar a acessibilidade. Então, existe esse recurso automático de verificação da acessibilidade, em que vai mostrar para vocês erros, avisos ou dicas. Tá? Então, a gente tem que tentar solucionar os erros que aparecem de acessibilidade. Então, aqui ele está dizendo que esta tabela está sem texto alternativo. Então, texto alternativo ausente, está sem descrição. E tem um gráfico também sem descrição. Então, a maioria dos PPCs que nós já revisamos, né, desde janeiro, estão sem essas descrições, porque recém vocês estão, né, vocês receberam, acho que no final do ano passado, essas orientações, muitos não conseguiram implementar, então agora nós estamos devolvendo com os comentários. Tá? O que é isso? E outra coisa que a gente tem que fazer também, quando nós inserimos tabela ou completamos uma tabela, nós temos que formatar a primeira linha da tabela. A primeira linha nós temos que informar que ela é uma linha de cabeçalho. E para fazer isso, quando a gente seleciona a primeira linha, abre a opção do menu Layout e tem a opção Repetir linhas de cabeçalho. Tá? Isso vai fazer com que essa linha se torne um cabeçalho, e para o leitor de tela, o leitor vai identificar que esse é o cabeçalho da tabela e que as informações abaixo são o conteúdo da tabela. E também, se essa tabela se estender para outra página, olha só, o título da tabela se repete nas outras páginas quando a gente executa implementa essa formatação. Tá? Então, isso é interessante também. Né? Não ficou solto ali São Borja 11, ficou com o título, porque nós marcamos essa opção aqui. Da mesma forma, lá no LibreOffice, né, se a gente achar uma tabela ali, também vai definir essa linha de cabeçalho. Acho que nem está aqui. Passei. Aqui. Tá? Daí tabela, aqui no LibreOffice, e aí tem aqui dentro do menu, repetir linhas de cabeçalho nas páginas. Tá? Então, mostrei para vocês nos 2 programas como que vocês vão ter que fazer isso. Seleciona a primeira linha e clique em repetir linhas de cabeçalho. Não sei se alguém tem alguma pergunta. A Beatriz, isso. Comentário. Pelo que eu entendi, o software reconhece com esta formatação para leitura. Não, é que o Jonas tinha falado antes, perguntando se a acessibilidade é como formatar o PPC. E aí eu disse que eu achava que, né, que o software reconhece com essa formatação, é isso aí? Isso, a gente aplicando essa formatação. A acessibilidade é a formatação que a gente vai fazer. Né, que, olha só, os estilos, o que a gente fazia nos títulos? Só que ele selecionava eles, colocava Arial 12 negrito. Só que, em vez de fazer isso, a gente pode selecionar e clicar em estilo título 1, título 2 ou título 3. Né? Então, é tudo questão de formatação. A mesma coisa aqui, na tabela. É só formatar, clicando nessa opção de repetir linhas de cabeçalho, que o leitor de tela, para quem utiliza, vai ler que essa primeira linha é linha de cabeçalho. Esses são os títulos principais de cada coluna. Né? Então, é tudo questão de formatação. Júlio? Boa tarde, Daniele. Boa tarde. A minha dúvida é assim, ó, isso aí a gente vai fazer no Word, né, ou no LibreOffice, pelo que tu tá falando. Só que os nossos PPCs geralmente são disponibilizados em formato PDF. Tá. No momento que tiver o PDF vai ser acessível mesmo com a conversão? Sim. Aí, mas vocês criam ele ou no Word ou no LibreOffice, né? Para depois salvar como PDF. Depois, a versão final a gente PDF. converte. Tá. Se vocês aplicarem essas orientações que eu estou mostrando aqui e salvar como PDF, aí ele vai ficar. E aí eu vou mostrar um detalhe para vocês. Aqui no Word, por exemplo, eu vou salvar como. Vou salvar aqui na área de trabalho, por exemplo. E aqui no tipo, vocês vão mudar para PDF, né? E aí vocês vão ir em opções
isso tem lá no todo o material que a gente disponibilizou também, geralmente já vai estar marcada essa opção aqui, ó, marcas estruturais do documento para acessibilidade. Geralmente vem marcado, mas dá para vocês clicarem ali só para conferir. Tem que estar marcada essa opção, que aí ele vai transformar aquele Word que foi marcado com essas estruturas de acessibilidade, ele vai transformar num PDF acessível. Aí não tem problema nenhum. A mesma coisa lá no LibreOffice, vocês vão exportar como PDF, ele vai exportar também com essas estruturas de marcação. Perfeito, muito obrigado. Merece. Então, aqui. Então, essa da tabela, uma das orientações é colocar esse cabeçalho. Então, viram? É 2 cliques, é selecionar e marcar repetir linhas de cabeçalho. E aí entra num outro equilíbrio que a gente vai ter que ter também, que eu disse que a gente vai ter que ter com as normas, é a descrição. Vocês viram que aqui o Word está apontando que essa tabela está sem descrição. Tá? O que significa isso? Que se o leitor de tela passar por ela, vai identificar que é um objeto, tá? Mas não vai ler o que tem nesse objeto. Assim como se tiver uma imagem ali, o gráfico. Se nós não colocarmos uma descrição nesse gráfico, o leitor vai ler que é um gráfico, é um objeto que tem ali, mas não vai dizer o que tem ali dentro. Na tabela, ele vai ler a tabela depois, célula por célula para a pessoa. Mas aqui, se a gente não colocar a descrição, a pessoa não vai saber do que se trata esse gráfico. Então, por isso que a gente tem que colocar essa descrição em gráficos, imagens, figuras. Aqui no Word, ele identifica um erro de acessibilidade não ter a descrição. No LibreOffice Writer, ele não identifica como erro. Tá? Não tem na verificação do Writer, não indica como erro. E no Writer não tem como a gente colocar a descrição na tabela. Tá? Se a gente selecionar aqui a tabela, lá em tabela, ele não vai mostrar a opção de descrever a imagem, nem de texto alternativo, nem na propriedade da tabela. Tá? Então, daí, para colocar a descrição em tabela, nós teríamos que fazer essa formatação no Word. Então, nós ali do núcleo, né, não vamos poder cobrar 100% de vocês. Quem só tem o LibreOffice Writer para fazer essa formatação, né, não tem o Word, não vai conseguir colocar essa descrição por trás dessa tabela. Né? E como seria isso, como não dá para fazer aqui no Writer, eu vou mostrar aqui no Word. Nós vamos selecionar a tabela. Vocês viram que aqui à direita ele está mostrando erro por não ter texto alternativo. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou em propriedades da tabela, e aqui na descrição, eu tenho que escrever uma descrição para essa tabela. Por exemplo, tabela contendo 2 colunas e tantas linhas, onde tem na primeira coluna o campus e na segunda coluna o número de cursos de graduação por campus. Tá? É uma descrição simples. Tá? Eu vou só colocar ela com 2 colunas aqui, só para ele identificar que tem essa descrição. Ok. Olha ali, já assumiu o erro de acessibilidade. Tá? Então, o Word indica isso. E nas recomendações e diretrizes de acessibilidade também indica que todo elemento não textual, objetos inseridos dentro de páginas web ou de editores de texto, eles têm que ter descrição. Tá? Então, para quem faz aí no Word, pode clicar com direito e inserir essa descrição. Já lá no LibreOffice, para imagens ou outros objetos, tem a opção, tá? Só para a tabela que não tem a opção de descrição. Entenderam essa parte de descrever? Clica com direito, propriedades, e aí vai aparecer a opção descrição. Aí descreve resumidamente, porque se a pessoa está utilizando o leitor e ela quer ter acesso a esse conteúdo, ela vai passando pelas células e vai escutando. A Paola perguntou, o título deve colocar também? Sim. Esse título aqui, né, que é a legenda, tem que ser inserido também. São 3 regras para a tabela, para acessibilidade da tabela. É inserir um título para a tabela, que no caso é esse aqui que já está aqui, né? É formatar o título como cabeçalho e inserir uma descrição para ela. Então, 3 recomendações para acessibilidade de tabela.
As propriedades não precisam inserir o título, não. Né? Ali aparece, quando a gente clica com direito, propriedades, basta aqui a gente descrever, colocar no campo descrição. Não precisa o título. E, às vezes, a gente faz no Word, né, e abre lá no Writer, por exemplo. Se vocês inserirem uma descrição dentro do título e abrirem lá no Writer, ele vai aparecer como se tivesse sem descrição. Então, por isso que é importante a gente colocar dentro desse campo descrição, para quando abrir em outro programa, ele abrir com a descrição que foi inserida. Importante essa pergunta também, né? Então, aqui de tabela é isso. E aí, por exemplo, lá do gráfico, que ele identificou um erro de acessibilidade no gráfico. A mesma coisa, ó. Clica com direito, formatar. Aí aqui, nós vamos clicar nesse ícone e descrição. Aí aqui eu colocaria que é um gráfico do número de cursos de graduação da Unipampa por campus. E aí eu teria que descrever mesmo, ó. Em Alegrete tem 7 cursos, em Bagé 11, em Caçapava 4, porque quando é uma imagem, a pessoa não tem acesso a nada da imagem, nada do que a gente está vendo, né? Quem não enxerga não vai ter acesso ao conteúdo dela se nós não colocarmos na descrição. Então, aqui a gente pode detalhar essa descrição, tá? Quando for imagem. Tudo que vocês querem transmitir de informação, aí não precisaria colocar assim, ó, em vermelho, Bagé, em verde, Caçapava. Não precisa. É os dados, tá? Colocar a informação, os dados descritos ali. E também tem que ter título, né? E esses títulos, para depois vocês conseguirem fazer o índice de figuras e o índice de tabelas ou o índice de quadros, para fazer assim como no sumário que a gente faz automático, se aplica estilos, né? Os títulos não podem ser simplesmente clicar acima do gráfico ou da figura e digitar, figura 2, gráfico tal. Tem que inserir em formato de legenda. Tem que clicar mesmo na imagem, né, ou no gráfico. E aqui, referências, inserir legenda. Tem que usar esse recurso, inserir legenda, e aí descrever ali. Aí vocês vão verificar se é uma figura, se é uma equação, se é uma tabela, o que é aquela imagem, se é um quadro, daí vocês vão inserir um novo rótulo para colocar que é um quadro. Só dando um exemplo aqui. No caso aqui é uma figura, onde vocês querem a posição dessa legenda acima e vão colocar o título daí do gráfico. Ok. Tá, então ele tem que ser inserido em formato de legenda. Aí lá no índice, quando vocês clicarem em inserir índice, ele vai puxar todas as legendas lá para o índice, com o número da página. Essa parte deu para entender? Então, para a questão de imagens, sempre descrever a imagem. Tá? E aí vocês vão achar, clicando com o botão direito nela, formatar descrição. Gráficos e mapas também, né? O pessoal coloca muito nos PPCs os mapas, então também tem que descrever aquele mapa. Às vezes não precisa ser tão detalhado, mas as informações principais que vocês querem transmitir. Então, tá aqui a questão de tabela, mostrei. E a descrição que a gente está falando, descrição para elementos não textuais. Tá? Então, tudo que é elemento não textual tem que inserir uma descrição. Lista de siglas e abreviaturas. Nós já inserimos no template novo, né, que foi formatado em janeiro. Está lá na página do NPPC. Já tem lá a página para vocês, com o título listas de siglas e abreviaturas, para vocês colocarem lá todas as siglas que utilizaram durante o PPC. A questão de hiperlink. Quando nós temos nos sites, né, a gente usa muito link nos sites para indicar, se inscrever em algum evento, ou link para o PPC, né, a gente utiliza vários links.
Então, a questão dos links é não utilizar o link no clique aqui, no saiba mais, é utilizar o link exatamente no assunto do que vocês querem. Por exemplo, inscreva-se no workshop. Então, vocês vão selecionar o workshop, inscreva-se no workshop e vão inserir o hiperlink. Deixa eu mostrar aqui. Aqui a questão do hiperlink, ó. Então, evitar esses tipos de links, porque as pessoas que navegam com leitor de tela, elas podem navegar utilizando apenas a navegação por links. E aí, imagina a pessoa tá navegando e tem 10 links naquela página e ela fica, clique aqui, tá? E o clique aqui tá levando para onde? A pessoa não vai saber. Por isso que é importante colocar o link exatamente no assunto da ligação. E para link para arquivos, tá? Indicar qual é o tipo de arquivo e qual é o tamanho. Até para a pessoa saber se tem espaço suficiente no dispositivo que ela está utilizando, se ela tem aquele programa, né? Aqui no caso PDF, ou se ela tem o .doc, .odt. Então, é importante colocar. É uma orientação de acessibilidade, isso aqui também. E se for link para uma página externa, indicar que é um link externo ou que abre nova página. Tá? Então, essas são as orientações para link. Mas o que nós temos no PPC, já que esse é o workshop de PPC? Geralmente, nós temos links lá nas referências. E os links, eles são www. Né? E aí, isso aqui não tem o que fazer. Isso aqui a gente vai ter que seguir assim mesmo. Até o Word, ele acusa aqui. Olha só, ele coloca como texto de hiperlink confuso. Tá? Porque a pessoa que está no leitor de tela, ela vai escutar, letra por letra. E fica difícil ela entender, né? Claro que ela vai ver que ali tem um link, que se ela clicar, vai direcionar para o link. Então, o que a gente está dizendo? No PPC vai ter que ficar assim. Mas nas nossas páginas dos cursos, nós podemos colocar esse link dentro do assunto. Tá? Ele vai acusar aqui, ele não acusou como erro, tá? Ele colocou um aviso, tá? Que esses textos são confusos, esses links, mas não tem o que a gente vai fazer, né? Porque as normas da BNT são assim mesmo, a gente vai ter que seguir aí fazendo esse equilíbrio. Questão da tabela, mostrei, hiperlink, a lista, a descrição das imagens. Número de página, o PPC ele já vai numerado, e no momento que vocês inserirem mais páginas, ele vai automaticamente alterar a numeração da página. Vocês só terão que atualizar o sumário, né? Clicar com direito, atualizar sumário, ou atualizar índice, se for no LibreOffice. Índice de ilustrações, foi o que eu comentei agora também. Tem que inserir a legenda em todas as figuras, tabelas, gráficos, para conseguir gerar esse índice de ilustrações. No template, nós temos já um modelo, porque nós já temos no template modelos de tabelas e modelos de... Então, aqui já tem uma lista de figuras, tá? Então, se vocês forem inserir mais figuras durante o documento, vocês vão formatar elas como legenda, né? Inserir elas como legenda. Vão clicar aqui, vão atualizar o campo, atualizar o índice inteiro, pode ser. Ó. Que daí vocês inseriram, ó, viram só que ele já atualizou. Aquela figura lá do gráfico, eu inseri uma outra legenda para ela, para exemplificar, e já foi puxado para cá. Ó. Então, vocês não vão ter que criar uma lista de figuras do zero. Se vocês inserirem figuras durante o PPC, vocês vão colocar legenda nelas, e depois vão vir aqui dentro da lista de figuras e atualizar. Deu para entender também essa parte? Qualquer coisa, podem fazer pergunta. Evitar o uso de colunas, tá? Porque eu não sei agora nessas versões mais atuais dos leitores de tela. Quando eu pesquisei no mestrado, né, em 2017, naquela época, a versão dos leitores de tela não lia a segunda coluna. Então, a orientação era não dividir colunas, porque senão ele ia ler a primeira coluna e não ia ler a segunda. Tá? Mas eu vi que tem bastante alteração agora, até no LibreOffice. O LibreOffice não tinha verificação de acessibilidade até o workshop anterior, né? Quando eu exemplifiquei
e queria mostrar a verificação de acessibilidade. Eu não utilizei o LibreOffice porque não tinha esse recurso. E ontem eu baixei o LibreOffice com a versão atual e já tem a verificação de acessibilidade nele também. A questão de verificar ortografia e gramática, né? Também para identificar se tem algum erro. Então, isso aqui a gente faz e também é uma orientação de acessibilidade, tá? Colocar todas as palavras ali de forma correta, e se tem algo técnico também, exemplificar. Verificação da acessibilidade. Então, vocês viram como que nós verificamos a acessibilidade? É arquivo, isso no Word. Verificando se há problemas, verificar a acessibilidade. Ele vai mostrar aqui, no menu à direita, aqui no fim eu não coloquei a descrição no gráfico, ó. Só mostrei para vocês. Eu clico com direito, formatar, e aqui eu vou indicar que é um gráfico de cursos, e aí eu ia colocar cada um deles, né? No momento que eu inseri, já sumiu daqui aquele erro de acessibilidade. Então, essa é a verificação. Muitas coisas que a gente não vai conseguir resolver, erro a gente consegue resolver, que foi os que eu resolvi, mostrei para vocês. Mas avisos, tá? Por exemplo, títulos não frequentes. Ele coloca aqui, olha aqui, um espaço ele colocou como título não frequente. Aqui, o clique aqui, ele colocou como título não frequente. Então, não tem como resolver, porque isso aqui eu preciso deixar aqui para vocês saberem onde vão inserir as informações. Outra questão é que ele indica para não deixar linhas em branco nas tabelas. Aqui eu deixei porque eu queria mostrar, eu queria abrir mais páginas, tá? Por isso que eu deixei linhas em branco. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Nesse modelo aqui, como terminou ali, eu poderia excluir as linhas. Aí ele já some esse aviso daqui, tá? Não tem por que eu deixar linhas em branco mesmo. Nessas outras aqui nós deixamos porque é o modelo de tabela para vocês começarem a digitação. Então, por isso que ela está em branco. Mas quando vocês preencherem as tabelas, não precisa deixar linha em branco na tabela, senão ele vai indicar que não vai indicar erro, mas um aviso para melhorar a acessibilidade. Eu vou pegar mais uma aguinha, só um pouquinho. Alguma pergunta? O Ricardo, Daniele, estou tentando simular aqui algumas das situações que você citou e me perdi na questão das imagens. Como colocar a descrição? Poderia repetir? Qual programa tu está utilizando, Ricardo? O Word ou o LibreOffice? E será que é a mesma versão do meu? Mas a princípio clica com direito na imagem. Deixa eu abrir aqui. Uma imagem. Clica com direito, propriedades. Se tu tá no Word 2010, não sei se é o 2010, ele é um pouquinho diferente do que eu mostrei aqui. Aí vai abrir uma guia no meio da tela e tu vai em texto alt. Porque aqui, para colocar a descrição, nessa versão que eu estou utilizando, 2016, ele abre no menu à direita, aqui, por exemplo. Vou clicar com o botão direito, formatar imagem. Nessa versão que eu estou utilizando, eu vou virar aqui e vou colocar a descrição. É que no meu não aparece esse campo, eu cliquei aí e não tem esse campo. O teu é essa mesma versão? Pois é, deixa eu só olhar aqui. Ou abriu na tela, no 2010, abre no meio da tela. Quando tu clica com direito, formatar imagem, aí
Aí vai abrir uma janela de propriedades e vai ter uma guia na última guia vai dizer texto alt. Não, eu clico e ele abre essa janela lateral ali, né? E aí eu clico nesse penúltimo, tem só caixa de texto e... texto alt, tá. Isso, tá. no texto alt. Aí que eu tinha me perdido, tá bom. Aí que tu vai colocar a descrição das imagens. Perfeito, obrigado. Eu me perdi. Merece. Se alguém quiser testar também, me perguntar, fica à vontade. Ou quiser que eu teste aqui. Porque muitas vezes a versão não é a mesma, né? Aqueles vídeos que são disponibilizados para vocês lá no site da Prograde, que eu abri ali e disse que tem, para cada uma dessas orientações tem um vídeo mostrando onde vocês clicam para fazer essa formatação. Lá eu fiz todo ele no Word 2010 e no LibreOffice de 2017, da versão de 2017. Então, agora pode ter umas pequenas alterações. Até quem está usando outra versão, 2013, 16 do Word, eu acho que já é nesse formato que eu mostrei aqui para vocês. E olha só, aqui eu mostrei para vocês agora a verificação da acessibilidade do Word, né? No LibreOffice não tinha, como eu comentei, a verificação da acessibilidade, e agora tem. Tá? Dentro de ferramentas, verificação de acessibilidade. Se vocês atualizarem ou baixarem o LibreOffice, vocês já vão ter essa opção aqui, verificação de acessibilidade. Só que aí, tá ele aqui, deixa eu aumentar aqui. Ele coloca como ir para o problema, tá? E aí ele indicou vários problemas, olha só. Aí, por exemplo, ele está dizendo aqui que sem texto alternativo para figura imagem 1. Aí eu vou ir para o problema. Então, geralmente, né, olha aqui, ó, o logotipo está sem a descrição. Vou clicar com o botão direito. Aqui ele não, deixa eu fechar aqui a verificação, ver se ele abre agora. Propriedades. Olha só. No LibreOffice, nós vamos colocar a descrição onde diz alternativa, somente texto. Porque esse aqui ele estava com uma descrição, logotipo da Unipampa, mas ele não estava com essa descrição lá na descrição. Ele devia estar no título, lá do documento de origem, onde eu abri. Tá? Então, quando vocês forem inserir descrição dentro do LibreOffice, vocês vão colocar a descrição nesse campo que diz alternativa. Tá? Logotipo da Unipampa. Ok. Aí ele já não vai acusar mais como erro de acessibilidade. Então, todas as imagens têm que ter uma descrição. Então, isso que eu queria mostrar também, a questão que aqui é um pouquinho diferente, não é no campo descrição, é no campo alternativa, que se coloca a descrição da imagem. E voltando lá em verificação da acessibilidade, o que a gente mais tem que cuidar? É a questão da descrição das imagens. Aqui ele não vai apontar se a tabela está sem descrição, mas se vocês conseguirem colocar a descrição por meio do Word, melhor. Ó, sem texto alternativo para figura objeto 1. E a formatação de texto transmite significado adicional. Quando a gente tem algum link, tá? Aí ele coloca essa questão que a formatação de texto transmite um significado adicional. Mas aí não tem como corrigir, a gente quer colocar o link mesmo, tá? Ele só está avisando que tem um outro significado naquela formatação. A questão dos links, formatação, texto. Esse recurso aqui, eu baixei ontem e verifiquei ontem que ele existia. Eu não consegui explorar tudo que ele manifesta aqui, né, como problema. Mas o principal é aquilo que eu mostrei para vocês, dessas orientações aqui. Que a maioria vai estar, então, formatado no PPC, mas se inserirem títulos novos, tem que formatar com estilo, tem que atualizar o sumário. Se inserirem imagem, gráfico, né, qualquer outro tipo de objeto que não seja texto,
também tem que colocar a descrição e tem que inserir legenda para depois puxar automaticamente lá e criar um índice de ilustrações. Acho que são as principais recorrências assim que a gente aponta ali nos PPCs quando eles chegam para a nossa revisão. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Então, a questão de... É importante verificar a acessibilidade, né? Ele mostra aqui, de repente vocês esqueceram de colocar a descrição em alguma imagem, o Word vai mostrar para vocês, ou o LibreOffice vai mostrar para vocês que está sem texto alternativo. E também salvar, né? Então, já respondi a pergunta do colega, né? Questão do PDF. Então, vocês, aplicando essas formatações, vão salvar, aí ele vai salvar no Word ou no Writer, e depois vocês vão salvar como em PDF, e aí o PDF cuidando para ver se marcas estruturais para acessibilidade vai estar marcado. São essas as orientações. E não sei se vocês têm alguma dúvida específica. Quem já está revisando o PPC ou recebeu o nosso retorno, se conseguiu implementar. Agora está aberto para vocês. Pode falar, Karine? Oi, Dani, está escutando? Estou escutando. Tá. Dani, assim, a minha dúvida, na verdade, não é assim, não estou implementando ainda, mas assim, ó, quanto ao texto da descrição das imagens, que eu sei que não é de qualquer maneira que você faz, né? E tu tem alguma dica para quando a gente for escrever essa descrição da imagem? Eu tenho até que buscar mais sites, né, para colocar ali na nossa página, com dicas de como fazer as descrições. Mas é colocar o que, né? O que representa aquela imagem? É um gráfico, o que é um mapa, e é um mapa que mostra o quê, né? São as principais informações que eles querem transmitir. Naquele gráfico, eu quero que a pessoa saiba que ele está dividido em masculino e feminino, por idades, por cidades. Então, é colocar as informações principais mesmo. E eu vou buscar mais subsídio, porque tem vários tipos, tem cursos específicos só para a descrição de imagens, né? Então, ele não é tão simples, né? Aqui a gente está colocando para colocar a descrição simples, mas existem roteiros, né? Às vezes, para criar essa descrição, e eu posso inserir lá no nosso site roteiro também para fazer essa orientação. Porque aí depende do que vai estar descrevendo, né? Se é uma tabela. E aí eu recebi uma pergunta até de um professor aqui do campus, como que poderia descrever as tabelas. Como a tabela, o leitor de tela, ele vai ler, tá? As células para a pessoa que está escutando, pode ser um resumo da tabela, né? A tabela contém tantas colunas, tantas linhas. Na primeira coluna, o nome, na segunda, sobrenome, na terceira, a idade das pessoas. Tá? Algo simples, resumido, porque se a pessoa quiser ter acesso ao conteúdo da tabela, ela vai ir passando por ela. A Carolina, ela perguntou, poderia repetir como conferir o que deve estar marcado quando vai salvar com o PDF, por favor, no Word? Tá. Aqui nós vamos em arquivo, salvar como. Vamos marcar aqui PDF, e aí, quando marca PDF, abre o botão opções. E dentro de opções, marcas estruturais do documento para acessibilidade. Todas as vezes que eu abrir, ele está marcado, tá? Mas não sei qual versão de programa vocês vão estar utilizando, aí é bom conferir. Isso aqui, marcas estruturais do documento para acessibilidade. Alguma outra pergunta? Ali a Verônica colocou, né, os links das páginas que nós temos todo do canal da Prograde, com os vídeos também explicando como fazer a formatação. Você não quer mostrar um dos vídeos um pouquinho para eles verem como é aqui, né? Às vezes a pessoa vendo é mais fácil do que lendo. Uhum. Vamos aqui num de sumário, por exemplo. Ó. Como criar sumário automático.
Tá, deixa eu passar direto. Então, eu faço uma introdução. Então, no vídeo eu vou mostrando mesmo, eu abro um documento, vou mostrando como formatar no LibreOffice, tá? Só está sem som. Não escutaram? Não, é que tem que mudar ali a forma de... É vídeo do YouTube, aí tem que mudar a forma ali de... Tá, mas eu acho que aqui, só para o pessoal ver mesmo, ó, que ele está dividido, né? E toda essa playlist aqui, ela foi feita no LibreOffice, tá? E aí, então, agora eu mostrei nos dois, né? Os 3 recursos principais ali, que são recorrentes para fazer a correção no PPC, eu mostrei nos 2 programas. E se vocês querem mais, né, mais exemplificação, demonstração, tem nessa playlist fazendo no LibreOffice, todas aquelas orientações, e tem também ali na nossa página do NPPC, tem um outro link para vídeos que eu criei fazendo a formatação do documento inteiro no Word. E aí daí fica para vocês explorarem, né? Ou indicar para quem vai fazer a formatação do PPC, a formatação final, dá uma olhada. Eu estou com dúvida só na descrição da imagem, então dá uma olhada no vídeo, às vezes é melhor do que olhar o manual, porque aí eu tenho aqui o manual do Word e o manual do LibreOffice, tá? E aí nele tem os prints das telas. Não carregou ainda. Aqui, por exemplo, ó, tem a orientação, o porquê usar, por que é importante usar aquela orientação, e como fazer isso mostrando com print das telas, tá? Então, está disponível ali no site também, os manuais e os vídeos. Daí vocês vão optar por qual vocês têm um melhor entendimento. Eu gosto mais de olhar vídeo, por exemplo, para aprender melhor, mais rápido. Alguma outra dúvida? Qual programa vocês utilizam mais, o Word ou o Writer? Se quiserem escrever aí, só para a gente ter uma ideia. Aqui eu li no chat, né, a questão da Renata. Esse workshop de hoje, né, foi específico para a questão da formatação, porque a gente tem também, além de todas as leis, né, e direitos que todas as pessoas têm do acesso à informação, ao conhecimento, e para que a pessoa tenha acesso a esses documentos, eles precisam estar formatados dessa maneira, né? Então, por isso que esse workshop foi específico para a formatação ali dos PPCs e acessibilidade na questão da formatação. Nós podemos, e tu pode colocar lá na avaliação, como sugestão, um próximo workshop para a gente discutir outras, né, outras formas de inserção da acessibilidade pedagógica nos PPCs. Daí nós podemos organizar algo para outro momento. Alguém mais? Ver o pessoal aqui, a maioria usa o Word, né? Não sei, Rita, quer retomar? Não sei se foram contemplados, né? Que o objetivo era o workshop de acessibilidade nos PPCs, era bem específico. E a gente tem que cuidar dessa acessibilidade, né? Em todos os materiais que a gente for produzir. Né, eu já tinha comentado isso antes também. E nas páginas da Unipampa também.
tá? Então, se não tem perguntas, pessoal, a gente fica à disposição, tá? Então, aqui a página do núcleo, tem os nossos contatos também, vocês podem entrar em contato, fazer alguma pergunta específica, a gente vai estar respondendo. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai estar à disposição para responder. E se precisar de uma outra reunião, né, nos chamar, a gente agenda e ficamos à disposição. A gente agradece a participação de todos, o interesse. E muito obrigada a toda a equipe, né, do núcleo da DPDA e a todos os participantes. Muito obrigada.